to make this world a better place. Yes, we play sports. Yes, we play soccer. Yes, we're female athletes, but we're so much more than that. You're so much more than that. You're more than a fan. You're more than someone who just supports sports. You're more than someone who tunes in every 4 years. You're someone who walks these streets every single day. You interact with your community every single day. How do you make your community better? How do you make the people around you better? Your family, your closest friends, the 10 closest people to you, the 20 closest people to you, the most 100 closest people to you. It's every single person's responsibility. But it's time to come together. This conversation is at the next step. We have to collaborate. It takes everybody. Alô, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o Papo com o Zé, que é um programa especial de hoje, com a voz do futebol feminino, a voz das mulheres. Megan Rapinoe, que foi eleita melhor jogadora. Olha, primeiro vou apresentar aqui a Nina, que foi à Copa do Mundo. Estive lá. Que faz parte do Dibradoras, que é um site especializado em futebol feminino. Já veio aqui várias vezes no nosso programa. Já. Falando de Copa do Mundo, falando de futebol feminino, de Copa do Mundo feminino. Mas nós abrimos com ela, porque ela representa muito. Esse discurso que a gente, um trechinho que a gente acabou de ouvir e ver, ela fala de preconceito, fala de como as mulheres têm que ser olhadas. Ela é uma guerreira. Sim. E ganhou todos os prêmios possíveis, de melhor jogadora, foi campeã do mundo. Artilheira. Então, não é fácil, não. Eu acho que é um bom início para a nossa conversa. Com certeza. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu acho que a Rapinoe foi a grande figura aí de 2019, falando em nome das mulheres do futebol, até mesmo daquelas mulheres que ainda não tomam um posicionamento, ela não quis saber, né? Ela falou que tinha que falar e, enfim, premiada pela Bola de Ouro, ganhou a France Football também, então tá no topo do mais, ele desafiou o Trump, o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Mandou ele se calar. Ele desafiou ela, né? Falou, primeiro tem que ganhar a Copa. O que ela fez? Deu troco. Ganhou a Copa e foi falar com ele. Muito bom. Então, abrimos com a voz, grande símbolo desse ano, que foi um ano, eu acho que esse ano é um marco na história das mulheres no futebol. Sim. No Brasil e no mundo. Com certeza. Mas vamos particularizar mais no Brasil. Houve tanta coisa importante e legal no futebol feminino brasileiro. Aliás, eu estou com a camisa aqui, né? Olha que coisa legal. Foi a primeira vez, essa camisa caiu do céu aqui. É a camisa que a seleção brasileira, que as meninas vestiram lá, usaram na Copa do Mundo na França, né? E tem autógrafo de todas elas aqui, não é? Mas é um modelo feminino pela primeira vez. Exatamente, porque as mulheres que representaram o Brasil nas Copas anteriores usavam o uniforme que restava do masculino, né? Então você vê a Roseli, a Pretinha jogavam com a camisa do Bebeto, do Romário, que ficavam enormes. Imagina a Cici, né? Exatamente. Esse aqui não, ele tem a modelagem feminina e pela primeira outra vez. Conquista. Outra conquista que aconteceu esse ano também. Então vamos por partes. Vamos. Vamos deixar a Copa do Mundo para falar depois? Vamos falar mais do futebol local. Nós tivemos aqui o Campeonato Brasileiro. Sim. Temos o campeonato estaduais com Flamengo e Fluminense. Fizeram a final, né? Fizeram a final lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós tivemos aqui Corinthians e Ferroviária. Fazendo a final. Duas finais, a final do Paulista e a final do Brasileiro. Não, a final da Libertadores. Da Brasileiro e Libertadores, Corinthians e Ferroviária. No Paulista foi Corinthians e São Paulo, que também foi um recorde de público. Então, tem muitas conquistas aí, né, Zé? Recorde de público, recorde de audiência, transmissão em TV aberta, premiações de final de ano com as jogadoras participando também pela primeira vez. Primeira vez lá no prêmio da CBF. Isso. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, então. Como é que funciona o Campeonato Brasileiro? Como é que acabou? O Campeonato Brasileiro, ele tem a disputa, né? Também teve Série A e Série B, que também é uma grande conquista. Então, a gente teve 4 clubes que subiram da A2 para A1, 4 clubes grandes de camisa, que é o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras e o São Paulo. Que o Cruzeiro feminino é o inverso do time masculino. Cruzeirense, né? se tá com problema com o masculino, acompanha o time feminino. As cabulosas não têm o que reclamar. A gente espera que elas não sejam penalizadas com isso, né? Claro. Que tirem o futebol feminino por causa do custo. Porque tá uma draga danada de dinheiro lá, prejuízo, dívidas e tal. Então teve esses clubes que subiram para A1 e este ano a gente fez uma grande final aí, né? Corinthians e Ferroviária. O Corinthians ficou 45 jogos sem perder.
sem perder um jogo. Incrível. Entrou pro Guinness. Entrou pro Guinness, exatamente. E a Ferroviária foi quem conseguiu deter esse gigante do futebol. Eu acho, vê se eu estou errado, que a primeira partida foram duas. O Corinthians ganhou de 4-1, se não me engano, algo assim. Esse foi na Libertadores. No Paulista. No Paulista. Teve o Paulista. É que tem... O Corinthians enfrentou a Ferroviária em todos os campeonatos, exatamente. Então dá um nó na cabeça. Mas no brasileiro é diferente. Vamos no brasileiro. O brasileiro foi 1-1 o primeiro jogo em Araraquara. Tá. E o segundo no Parque São Jorge, na Fazendinha, foi 0-0 e foi para os pênaltis. Tá. Então foi dramático e a Tatiele Silveira, uma mulher, conquistou o título de campeã brasileira pela primeira vez também nesse novo modelo, nesse novo formato, e conseguiu dar um nó, né? Um time de menor estrutura, menor orçamento, vencendo um gigante como o Corinthians, com jogadoras de seleção. O Ferroviária ganhou o brasileiro. O Corinthians ganhou Libertadores e o Paulista. Exatamente. A técnica da Ferroviária é a Tatiele e do Corinthians é o Arthur Elias. Tá. A técnica do Palmeiras que foi demitida no decorrer da competição. Ana Lúcia, né? Exatamente. Agora está com outro treinador. E a Ferroviária chegou também fazendo frente ao Corinthians na Libertadores, porque a vaga era do Flamengo. Mas o Flamengo se negou aí para a Libertadores porque a Marinha, porque na verdade é a Marinha. O Flamengo uma barra Marinha, né? Quem sustenta o Flamengo é a Marinha. Então a Marinha tinha competições militares e se negou aí para a Libertadores. Então, vergonha. O Flamengo estava na hora de também se sustentar, tem dinheiro disso. Olha, tem dinheiro para pagar a família dos meninos, que até agora essa coisa não foi acertada, e podia manter um time feminino sem precisar da Marinha. Sim. Ser autossuficiente. É uma das críticas que a gente faz também. Então, a final da Libertadores, lá em Quito, Corinthians e Ferroviária, mas aí o Corinthians ganhou, levou e foi campeão pela segunda vez. Já tinha conquistado o título em 2017. Então, o Corinthians foi o ano do Corinthians? É o time mais forte no futebol brasileiro? É que o Corinthians fez a lição de casa, né, Zé? Começou com uma parceria com o Audax, usando a dependência lá de Osasco, cedendo a camisa, e depois eles aprenderam como que fazia e assumiram o clube. Então, desde 2017, o Corinthians assumiu o time das meninas e eles fazem muita ativação em rede social, divulgação dos jogos, elas têm patrocínio, jogadoras de seleção como a Érica Tamires, a Milene. Qual foi aquele jogo que foi um público surpreendente? Foi a final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e São Paulo. São Paulo Mazarão, que acabou de subir para a Série A1, desbancou Santos na semifinal, que é também super forte, e chegou para enfrentar o gigante Corinthians, né? Então, um elenco muito jovem do São Paulo. Desse jogo? Mais de 28 mil pessoas. Que legal. No Morumbi foram 8 mil pessoas no primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0 lá no Morumbi, e a decisão foi para o Parque São Jorge e foi um atropelo, 3-0, e a Fiel lotando as arquibancadas da Arena Corinthians. Foi bem emocionante. E a Ferroviária, um time do interior de São Paulo. Sim. Não é de hoje que faz um trabalho legal, né? Já vem há algum tempo. E está se mantendo. Nós estamos falando aqui de Paulista, de Libertadores, de Brasileiro. Teve jogadora que entrou na seleção dos prêmios da CBF, né? Da Ferroviária também. Da Ferroviária também entrou. A Ferroviária Como é que funciona? Por que a Ferroviária dá certo e tem esse interesse no futebol feminino? A Ferroviária já é campeã brasileira, já foi campeã da Libertadores, tem títulos paulista, é uma equipe muito tradicional do cenário do futebol feminino, né? O que eles fazem? Como eles não conseguem bater de frente no poderio financeiro, eles revelam muita gente. Então, eles têm uma base que sustenta o time profissional. Ano a ano, elas sobem algumas jogadoras de lá. E a própria Aline Milene, que é um dos destaques da seleção brasileira, não é a Milene do Corinthians, é a Aline Milene da Ferroviária. A Milene do Corinthians que ganhou o prêmio de melhor jogadora do ano. Exatamente. Então, tem a Aline Milene, que fez parte também da equipe da seleção feminina do prêmio da CBF. Tem a Maglia também, volante. Tem a Luciana, que foi a Santa Luciana, goleira da Ferroviária, que levou a Ferroviária aí para pega pênalti com uma loucura. Quem me ligou dizendo que viu o jogo, ficou surpreso com ela, foi o Juca Kfouri. Falou, nossa, como pega aquela menina. Exatamente. A Luciana foi titular da Copa em 2015 também e joga na Ferroviária. Então, são nomes que às vezes as pessoas não têm familiaridade porque não acompanham há muito tempo, mas são meninas que já estão aí trabalhando há algum certo tempo. Vamos ver se a Ferroviária vai ter um grande apoio agora, porque houve uma mudança na estrutura da Ferroviária, grupo poderoso lá herdeiros da Casa Bahia, vão virar donos da Ferroviária, vamos dizer assim. Sim. Até o filho do Clay vai morar lá. Quer dizer, se o time de homens
vai ter um apoio muito grande, uma estrutura muito maior, então vamos fazer um CT. É hora também de olhar para esse time que faz tanto sucesso e luta com tantos desafios e tal. Eu acho que eles não vão deixar de olhar o feminino, porque o feminino ele é muito famoso, muito abraçado pela cidade, né? Cidade pequena, apoio de prefeitura, até mesmo para jogar Libertadores trouxeram a Rosana, que é uma craque da seleção, ela disputou a Libertadores. Tem a Tatiele aí, que já está quase concluindo a licença Pro da CBF. A gente tem mulheres capacitadas aí também. Então eu acho que esse apoio vai seguir vai ser melhor ainda. E gozado não. O interessante é que o sucesso, esse ano foi tão importante o futebol feminino, do futebol feminino no Brasil, começou a exportar. Quer dizer, a Emily agora é técnica da Bolívia. Exatamente. Foi e levou lá. a comissão técnica. Equador, foi para o Equador. Foi apresentada semana passada um projeto muito bom de 3 anos que eles querem fazer com que a seleção equatoriana dispute o Mundial. Então ela tem um contrato aí de 3 anos, integrado com a base, né, para conhecer também os talentos. Então as outras seleções também estão começando a pensar no futebol feminino. As argentinas fazem greve, reivindicando direitos. A gente tem uma seleção mexicana crescendo bastante. No México, a Cici ganhou o prêmio outro dia de Hall da Fama. Hall da Fama. Exatamente. Entrou pro Hall da Fama de futebol feminino e engraçado que aqui ela não tem esse reconhecimento, né? Que ela tá reconhecendo, que ela tá tendo lá fora. A Cici, eu que sou mais velho, veio de longe, realmente foi de uma época que a gente dava muito pouco valor ao futebol feminino e ela era, assim, demais da conta. Sim. Demais. Naquela época até dizer que a Cici tinha que jogar no time do São Paulo, vinha muito mal. A torcida gritava, cantava, né? Exato. Bota a Cici no time titular. No lugar do Valdir. No lugar do Valdir Pediu Bigode. pro Muricy, exato. A Cici é a grande camisa 10 clássica antes da Marta, né? E ela não está na seleção brasileira, como na comissão técnica, falaram ela é isso. treinadora nos Estados Unidos de uma equipe de base. Ela mora há muito tempo lá, né? Onde ela construiu muito a carreira dela jogando, né? Ela foi pra lá logo depois da Olimpíada de 96. Fez a carreira, é muito reconhecida e revela novas craques pro futebol norte-americano. Podia estar aqui, né, Zé? Pô. Com certeza. Vamos fazer agora, então, dar um pulo, já que nós falamos de um balançozinho mais ou menos do brasileiro, paulista. Carioca deu Flamengo e Fluminense, né? Primeiro Fla-Flu aí feminino, deu Flamengo. A hegemonia no Rio de Janeiro do Flamengo é muito superior, né? As equipes lá ainda estão se formando. Meu América tem um time, mas ganhou goleada de todo mundo, mas ele tá começando. Exatamente. Então, o Flamengo ele fica muito acima dos outros adversários. Teve até um jogo que foi muito discutido, que o time, acho que foi do Flamengo, deu de 40 e tanto. 56-0. Porque outro time era muito fraquinho, começando, era um senhor lá, um sujeito lá da periferia, que eu acho da Baixada Fluminense, que ajudava. É porque também a federação aceitou receber alguns times amadores, né, para fazer com que o campeonato tivesse mais clube. Mas às vezes não é essa. Podia ter feito uma segunda divisão. Exato, né? Igual acontece em São Paulo, né, fazer alguma coisa mais dividida por nível, senão expõe muito o futebol feminino. Antes de pular para a seleção brasileira que eu ia pular, vamos falar um pouco aqui de São Paulo, que tem um trabalho legal na Federação Paulista, né? Nossa, um trabalho exemplar. Com a Aline Pellegrino no comando, que também é ex-jogadora, foi capitã da seleção, é a diretora de futebol feminino dentro da federação e é por conta dela que a gente teve recorde de público, divulgação, se não havia transmissão, tinha online, né, na transmissão do YouTube da federação, com narração feminina, com comentário feminino. Então, o que a Federação Paulista fez aqui foi uma revolução e é um exemplo para todas as outras federações dos estados. Ainda antes de falar de seleção brasileira, esses jogos foram transmitidos por TVs abertas e de a cabo, o brasileiro, ou Libertadores, ou Paulista. O brasileiro teve o apoio, né, da TV Bandeirantes, todo domingo, sendo transmitido, um jogo à tarde. Se não tinha na TV aberta, tinha jogos passando na TV fechada, principalmente de seleção. A Copa trouxe para a TV aberta também, a Copa do Mundo. E a Federação Paulista tem o canal no YouTube onde ela exibe os jogos do Campeonato Paulista. Então nós vamos ver, já que tem, pode pegar aqui esses vídeos, aqui ninguém vai ficar chateado com a gente. Pode pegar na federação. Vamos pegar o vídeo daquele jogo que teve aquele público imenso? Sim, né? Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Final. Vamos dar uma olhada. Nunca imaginei, né, poder estar vivendo esse momento aqui dentro da Arena Corinthians, quebrando o recorde de público brasileiro. Então isso aqui é uma conquista, uma vitória do futebol feminino, uma vitória do Corinthians que mostrou que se incentivar, se o departamento tiver uma seriedade no trabalho, as coisas acontecem.
Hoje a gente viu aqui a torcida do Corinthians aplaudindo a equipe do São Paulo depois que recebe a premiação. Então, assim, acho que sai todo mundo daqui hoje feliz pra caramba de ter mostrado pro Brasil e pro mundo, que eu tenho certeza que a gente mostrou pro Brasil e pro mundo o potencial que as mulheres têm no Brasil com relação ao futebol. A Copa do Mundo, que foi assistir, bateu um recorde de sei lá, de milhões de pessoas assistiram o mundo afora. Aqui no Brasil também deu uma audiência, pessoal que desconfiava que não dava audiência nenhuma, e deu. Também fez surgir, e depois teve o chamado legado, filhotes, a narração e comentário de várias mulheres, né? Sim, eu acho que a Copa do Mundo deixou um marco, assim, né? Um legado que daqui pra frente a gente não vai mais retroceder. Então, a gente tem uma Copa que aconteceu na França, com as vendas de ingressos para a estreia e para a final já estavam esgotadas antes mesmo da Copa começar. Então, o Brasil foi um grande divulgador e telespectador aí da Copa do Mundo, batendo o recorde. O Brasil foi o que mais assistiu a partida Brasil e França. Mais que os franceses. Mais que os franceses. E a final também foi muito assistida aqui no Brasil, pelos brasileiros. E mostrou para as pessoas, né, que às vezes não tinham conhecimento, não conheciam as nossas atletas, o desempenho do Brasil, como que é bacana assistir Marta, Cristiane, Formiga em campo, né, bares que ficaram lotados. Eu não sei porque não estava aqui. Você estava lá. Estava lá. Não, mas teve, poxa. Mas teve comoção, me falaram, todo mundo se reunindo, Sim. Empresas dispensando funcionários para assistir. Então é um marco, né, Zé? E como é que você encarou a seleção que foi para lá, dirigida pelo Vadão? Na volta, a comissão técnica foi dispensada e passou-se a ter uma nova comissão técnica, dirigida por uma estrangeira. As estrangeiras do Brasil estão dando certo, né? Eu confesso que eu fui nervosa para uma Copa do Mundo. Essa seleção não merecia ir sob o comando do Vadão por mais um ano, porque eu acho que... E o Brasil, antes da Copa, apanhou de todo mundo, né? Sim, foram 9 derrotas consecutivas, o maior recorde de derrotas. Então foi muito desacreditada. Eu acho que o que a seleção mostrou lá foi muito pela superação delas, assim, fazer frente com a França numa oitavas de final, dentro da casa delas, perdendo a prorrogação, foi até honroso, assim, para elas. Elas saíram muito felizes. E essa mudança com a Pia, como é que pronuncia o sobrenome? Pia Sundhage. A sueca. A sueca. Eu acho que foi muito legal trazer a Pia para treinar o Brasil, porque é uma ex-jogadora, é uma técnica premiada, medalhista olímpica, conhece futebol dentro e fora do campo, então tem muito a acrescentar. Ela está organizando muito a seleção no sentido defensivo, porque sueco, você sabe, gosta de defender, que é uma beleza. E melhorando os pontos fortes da seleção, que ela gosta muito desse lance da genialidade individual das atletas, mas ela quer trabalhar o coletivo. Então, assim, ainda temos uns nomes muito parecidos. Ainda não mostrou... Nada muito brusco. Diferente. Exato. O início de trabalho. Exato. Ainda tem alguns nomes repetidos, mas ela tem testado um ou outro. Trouxe de volta a Gabi Zanotti, que é uma craque do Corinthians, que ficou escanteada na época do Vadão. Então, eu acho que ela está começando a olhar outros nomes, assim, que precisa fazer uma transição, né? A gente está há mais de 4 anos com algumas jogadoras que já não rendem como antes e que... É o caso da Marta? Cara, a Marta é o concurso, né? Eu acho que ela faz um papel... Se ela tiver que entrar no segundo tempo, ela é muito bem-vinda. Eu acho que a Marta ainda tem nível para jogar na seleção. Óbvio, ela não é mais a Marta de 3, 4 anos atrás, mas, pô, nessa Copa ela virou a maior artilheira das histórias das Copas. Gozado, né? Batendo o Close, Ronaldo. Ou seja, não é aquela Marta, porque também a idade pesa. Mas é a Marta. Mas ela, ainda mais no início de trabalho de uma técnica nova, que propõe a mudar a cara do futebol feminino do Brasil, ela tem tudo para ajudar. E a Marta fala sueco, jogou há muitos anos na Suécia. Jogou na Suécia, exatamente. Cristiane também, você acha que tem ainda condições de continuar? Cristiane teve um ano de né? contusão, muito difícil, mas ela estrear numa Copa fazendo 3 gols, é sinal que a mulher aliás, como sobe de cabeça. Que coisa impressionante. É sinal que ela tá viva, né? Então voltou para esses últimos jogos de final do ano aí com a seleção, então tá retornando para a era Pia. Tá. Bom, vamos lá, nós falamos aqui de Copa do Mundo.
Mas não falamos das outras seleções. Quer dizer, teve um avanço de outras seleções também, né? Tipo da Itália, por exemplo. Nossa, a Itália foi uma coisa louca. Como o Brasil penou para ganhar da Itália naquele jogo. Meu Deus do céu, fase de grupos ainda, né? Foi nesse jogo que a Marta se tornou a maior artilheira fazendo gol de pênalti. Mas é também um trabalho que tem se fortalecido com a Liga Italiana, né? A própria Andressa Alves foi para o Roma, a Maria dos Santos foi jogar na Juventus, então a Liga está se fortalecendo. E uma Holanda, na final da Copa do Mundo, feminina. Quem a quantidade imaginava? de jogadoras brasileiras fora do Brasil é imensa, né? Ah, sim, tem crescido Tem na China, muito. tem nos Estados China e na Unidos. Coreia é onde elas mais vão porque a oferta é muito maior, né? Paga direitinho na China e na Paga Coreia? direitinho, elas conseguem fazer um pé de meia bem bom, assim, o problema são as lesões, né, porque lá não é muito bem tratado esse lance de departamento médico, a própria Fisioterapeuta. Cristiane, ela voltou muito machucada de lá. Tá. Mas é uma conquista também ver as mulheres jogando fora daqui, nos Estados Unidos, tem a Debinha jogando nos Estados Unidos. Na Itália tem aqui a Andressa, tem a Fabi, a Thaísa, meio-campista da seleção, tem a Maria, então também é um mercado que está se fortalecendo. Tem a Ludmilla na Espanha, então a coisa está crescendo. E uma coisa paralela ao futebol de campo, o futsal feminino. Então, o futsal, ele tem muita tradição, assim, nos times, principalmente do Sul. A gente tem a melhor jogadora do mundo também no futsal, que é a Amandinha. E pouca gente fala também do futsal. E é engraçado porque a maioria das jogadoras de futebol de campo começam no salão, né? Tá. Porque para as meninas, o Mas isso futebol... acontece no masculino também. Exatamente. Então você vê vídeos aí de todos eles, Ronaldinho, Robinho, Tudo começa Neymar, no salão, tudo, né? Então acontece muito isso com o feminino, mas ainda falta aquele apoio que o campo sofria, sabe? Mais exibição, mais apoio, patrocínio, porque elas são muito boas. E teve também esse ano a primeira seleção de beach soccer. Ah, é verdade, é verdade. Futebol de areia, que foi formado. Foi pro Mundial. Foi pro Mundial, ficou com a medalha de bronze na primeira competição e agora ela está começando a disputar outros torneios também. Foi recentemente jogar uma competição fora aqui na América do Sul, ficou em segundo lugar, então também é muito legal ver as meninas brilhando nas areias, né? Então fazer uma ordem aqui de grandes acontecimentos, tivesse uma ordem de prioridade. Pega papel aí, Pega porque na ordem de prioridade, vamos dizer assim. Que já que 2019 é um ano que é um marco, é uma coisa Sim. que vai daqui em diante ninguém vai andar mais para trás. Agora Se é Deus só quiser, passo só para crescer. frente. O grande momento do futebol feminino 2019. Eu acho que foi a Copa do Mundo, Zé. Não tem como falar que não, por conta de transmissão, audiência, recordes nas arquibancadas, recordes dentro de campo, um futebol bem bonito de se ver, né? Ao contrário do que as pessoas falam que... Agora eu vou abrir aqui. Na Copa do Mundo, o destaque da Copa do Mundo. 3 destaques. Times ou... Qualquer coisa. Time, eu individual, acho coletivo, Brasil, ou seleção de fora. O que você destacaria? Eu acho que a gente tem que falar mais uma vez da seleção norte-americana, né? Que foi campeã mais uma vez, tetracampeã, com uma líder dentro de campo, que é a Rapinoe, que a gente falou aqui no começo do programa, pregando igualdade. As pessoas na França levavam placas, assim, pedindo igualdade de pagamento. Então, assim... Só para que ela se bate muito, né? Aliás, teve uma jogadora de onde? Que não foi para a Copa. Ah, foi a Ada, da Noruega. Da Noruega. Negou aí enquanto não tiver uma equiparação salarial. E ela era craque do time. Craque, bola de ouro. Bola de ouro. Se negou aí. Mas é isso, precisa se negar aí e se manifestar. Claro. A Ada ainda é muito reservada quanto a isso. Então, destaque para a seleção norte-americana. Vamos pegar mais 2 destaques no Mundial. Eu acho que a gente tem que falar da presença do público, principalmente das crianças. O público do local e o público vendo, né? Exatamente. 2 públicos. Públicos, assim, ao redor, né? Tanto lá quanto com criança, mulheres participando aqui, as meninas se organizando para ir para bar, para receber a seleção feminina. Então, são 3 públicos, quer dizer, é o público no estádio, nos estádios, é o público mundo afora vendo na televisão e o público que saía de casa para se encontrar na casa de alguém ou no bar e tal, para torcer pela seleção e acompanhar o jogo. Receber a seleção no aeroporto, foi muito legal. E eu acho que a gente tem que colocar um destaque da seleção feminina para nós, porque foi uma grande oportunidade das pessoas conhecerem o Brasil e ver essas craques jogar, né? Última Copa de Formiga, provavelmente a última Copa de Marta, Cristiane, a Santíssima Trindade que a gente fala. Então foi muito legal proporcionar isso para as pessoas. Então, Copa do Mundo e abrimos 3 vertentes aqui. Vamos agora para o segundo, abrir um outro destaque.
De Brasil, do Campeonato Brasileiro. O Paulista, Carioca, Libertadores, Ferroviária, Corinthians. Eu acho que... A imprensa. Eu acho que tudo isso. Zé, eu nunca vi, assim, todos os treinos e pré-jogos de seleção que eu ia acompanhar, tanto de jornalista cobrindo amistosos, até mesmo quando jogou aqui o torneio em São Paulo, muita gente cobrindo, então eu acho que não era assim. Que não era assim. Então eu acho que tem um apelo muito grande da imprensa em torno dos campeonatos, tanto de brasileiro como de amistoso. Tem uma cobrança do público. Hoje o público cobra, né? Na rede social é uma loucura. Então eu acho que essa cobrança por transmissão, por saber dos resultados, as pessoas querem saber onde está passando, por que não passou, cadê o resultado, quem fez o gol. Então está rolando uma pressão muito grande, assim. Então eu acho que o interesse do público também aumentou. E das marcas, né? Porque hoje a gente vê... Patrocínio, exatamente. Então patrocínio de seleção brasileira que só ativava a masculina, passou a ativar a feminina. As placas de campo que começaram... Patrocínio de sites. Patrocínio de camisa patrocínio de atletas, patrocínio de material esportivo para as atletas, que não acontecia. Então, tudo começou a se mexer. Poxa, então nós estamos falando de um ano. A gente espera que em 2020 a peteca não caia, né? Não é possível. Ano olímpico. Tem Olimpíada. Eu acho que não vai cair porque é um ano olímpico. Então, eu acho que isso se mantém. Acho que a gente tem que começar a pensar... A Olimpíada, vamos dizer... se equipara à Copa do Mundo. Exatamente, porque tem transmissão, porque tem apelo. Claro. 2021 é que a gente vai ver como que isso vai continuar. Pós-Copa, pós-Olimpíada, e é um ano que não tem. Sim, exatamente. Então essa é a nossa preocupação. Ano que vem, o Brasil vai com uma treinadora nova para Tóquio, ver se joga de uma forma diferente, se consegue uma boa posição. Não acho que é ano para conseguir medalha de ouro. Acho que a gente precisa trabalhar muito ainda. Mas quem sabe ficar entre os três ali. Tá bom. Beliscar um pódio. E os campeonatos aqui vão continuar, supostamente, com mais força, mais público, mais apoio. E eu acho que os outros clubes estão olhando muito para o que está acontecendo aqui em São Paulo, sabe? Porque virou uma baliza para eles. Pô, se a federação consegue colocar um jogo na Arena Corinthians, no Morumbi... Com quase 30 mil pessoas? Por que eu não posso pôr minhas meninas para jogar no Mineirão, na Fonte Nova, nos outros estados, sabe assim? Então, a Aline Pellegrino sempre fala isso. Quem quiser tirar dúvidas, trocar uma ideia... Venha para São Paulo. Me liga, fala comigo como funciona, porque as outras atletas também merecem essa oportunidade. Mas o Bahia dá muita força pro time O Bahia jogou na Fonte Nova, final. Exatamente. Foi maravilhoso. Mas o Bahia tem que tirar o chapéu pro Bahia. O Bahia é o concurso, é o time de todo mundo aqui. O Bahia é o xodó do torcedor brasileiro. E as meninas de aço foram campeãs na Fonte Nova com preleção do Roger ainda. Beleza, antes do jogo. Foi maravilhoso, foi bem legal. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Nina. E fala um pouco do site. E a gente está aí, dibradoras.com.br, Dibradoras em todas as redes sociais. Ano que vem queremos ir para Tóquio também para cobrir. E a gente está aí falando sempre sobre o destaque feminino nos esportes. Não só no futebol, mas que é o nosso, nosso grande impulsionador aí, mas a gente fala das mulheres. Mas agora com a Olimpíada, vocês vão ter a oportunidade de falar muito das mulheres. Das outras modalidades. Das outras modalidades. Exatamente. Um ano muito legal por isso, o próximo ano. Vai ser Obrigado. Bom. Obrigada a você, foi ótimo. Sucesso mais uma vez. Mostrando a vocês de novo, para encerrar, antes do clipe que a gente vai encerrar, a camisa da seleção brasileira. Com o autógrafo de todas elas. E jogue por todas aqui, né? E tá escrito aqui, jogue por todas. Aqui, ó. Aqui embaixo, vou abrir pra você. Zé, uma coisa só pra marcar, teve até música especial pro futebol feminino. Teve. A jogadeira. Teve. A gente pode acabar com isso, inclusive. Com a Cacau cantando, maravilhosa. No ônibus ali, no vestiário. É uma composição de uma jogadora do Corinthians, a Cacau, e que virou o símbolo das meninas. Você deu um gancho pra gente terminar o programa. Pessoal, um abraço. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.